Depois de 24 anos, o Ministério da Saúde atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho. Entre as 165 patologias ocupacionais que foram incorporadas estão, por exemplo, a síndrome de burnout, ansiedade, depressão e até a Covid-19. Sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com Paulo Vale. Ele é fisioterapeuta especialista na área do trabalho há mais de 30 anos nessa área. Bom dia, Paulo. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Edição Manhã. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Paulo, Estou à sua vamos lá. disposição. Demorou, hein, para ter para se atualizar essa lista, né? E o documento, inclusive, divulgado pelo Ministério da Saúde, é composto basicamente por duas partes, né? A primeira traz ali os riscos para o desenvolvimento dessas doenças e a segunda parte estabelece as patologias para que esse trabalhador possa identificar, diagnosticar, ir a um diagnóstico e também saber como tratar, né? A pergunta é, Paulo, quais os principais fatores de risco que podem levar esse trabalhador a ser diagnosticado com essas doenças de forma geral? Ou seja, o ambiente que a gente vive hoje acaba favorecendo também a aparição aí dessas doenças? Sem dúvida alguma, o ambiente que nós vivemos hoje, ele se torna cada vez mais propício para o aparecimento dessas doenças, tá? Eu vou te contar algumas situações. A falta de atividade física, então você não libera hormônios que te dão sensação de prazer, alimentação inadequada, e o principal ponto da síndrome de burnout é o seguinte: é o trabalhador que está realizando uma atividade onde ele não tem interesse, onde ele não tem nenhuma motivação para fazer aquela atividade, tá? E aí o que acontece? Cada vez que o tempo vai passando, a doença vai se instalando. Então, eu costumo dizer que é como se fosse uma doença silenciosa. E quando a pessoa percebe, os colegas percebem, os familiares percebem, essa doença já está instalada, né? Agora, a boa notícia é que a síndrome de burnout pode ser prevenida, tá? E como ela pode ser prevenida? Com uma série de atividades que o indivíduo vai realizar, né? Então, aquela coisa, muitas vezes, a pessoa traz o trabalho para casa, ela trabalha 15 horas, ela trabalha 12 horas. Isso é um dos grandes fatores que contribui. Portanto, como que eu posso prevenir síndrome de burnout? Em primeiro lugar, eu preciso saber o que me dá prazer, quais são as atividades que realmente eu gosto de fazer fora o meu trabalho, tá? Então, você pode, por exemplo, gostar de caminhar. Outra pessoa pode gostar de ir no cinema. Outra pessoa pode gostar de ir num bom restaurante. Então, existem formas que você vai no seu dia a dia fazer e isso vai, de certa forma, prevenir a síndrome de burnout. Aqui você tem, nessa figura, o processo que vai levar à síndrome de burnout. Essa dedicação intensa que está na tela é exatamente aquele trabalhador que vive a sua vida só para o trabalho, tá? Então, aí você está vendo 10 estágios onde essa doença vai se instalando, tá? Então, se você começar a perceber, e os familiares e muitas vezes os colegas do trabalho começam a perceber comportamentos diferentes. Imagine uma pessoa que era calma, que hoje ele é muito nervoso. Qualquer problema, qualquer desafio que acontece no trabalho, ele já estoura. Esse é um ponto, esse é um sinal. O outro sinal, aquele trabalhador que sempre estava envolvido no trabalho, isso já numa fase mais avançada, ele já não se dedica mais para o trabalho. Você percebe que ele está lá no trabalho, mas a cabeça dele está totalmente em outro lugar. E quando ele chega na casa dele, ele está do mesmo jeito. Ele não consegue se concentrar, a concentração dele no trabalho e até na sua vida pessoal já não existe mais. Então, são informações importantes que algo não está bem, tá? Eu costumo dizer que a saúde mental é uma linha muito tênue, tá? E o que muda? Como é que a gente pode fazer? É exatamente você ficar atento a todas as coisas que acontecem no dia a dia. O segredo está na forma como você vai responder.
Paulo, Tá? e isso vale Oi. também para as outras doenças, né? Como a gente citou aqui, ansiedade, transtornos de ansiedade e também depressão, por exemplo, até a Covid entrou nessa lista. Covid, né? Por que que a Covid entrou? Porque as pessoas tiveram que ficar dentro de casa. Isso era importante. Só que elas não conseguem mais se relacionar com as pessoas. Elas perderam, né, essa coisa de olhar no olho, no dia a dia, de conversar. E por isso que a Covid acaba também contribuindo para essas doenças mentais e para a síndrome de burnout. Quer dizer, as pessoas precisam voltar a se falarem, a se relacionarem. Então a gente pode falar que todas essas outras patologias, elas acabam também levando à síndrome de burnout, que acaba Sem dúvida. explodindo ali. A pessoa vai guardando tantos sintomas e sentimentos que acaba, então, o fim dessa jornada acaba sendo essa síndrome tão falada e não à toa entrou aí nessa lista, né, do Ministério E da o grande Saúde. problema é que muitas vezes os donos, né, os gerentes de empresa, às vezes olham para esse trabalhador e falam: nossa, ele está com o corpo mole, ele não quer trabalhar, ele é preguiçoso, né? Mas às vezes falta o conhecimento de todo esse processo, né? É claro, tem gente que realmente não está querendo trabalhar, mas grande parte dessa população de profissionais, eles já estão em algum desses estágios. E, portanto, que é importante que seja, né, descoberto o mais precocemente possível, tá? Uma das coisas que pode ser feito, por exemplo, é alterar, é mudar a função desse trabalhador. Porque muitas vezes ela está ligada em algo que ele não tem prazer, que ele não gosta de fazer no seu dia a dia. E você tentar, então, mudar ele de setor pode ter um resultado muito bom. Bom para ele e Agora, para é a claro, empresa também, né? sem dúvida, porque Paulo, ele volta a produzir. a ideia é que essas mudanças contribuam também para a estruturação de medidas de assistência, de vigilância, que possibilitem locais de trabalho mais seguros e mais saudáveis, né? Agora, com essa atualização, pelo menos a expectativa é essa. Sem dúvida. Uma das coisas, por exemplo, que é interessante é que existam pausas, existam o que a gente fala de salas de contenção, um espaço onde o trabalhador vai para poder se desligar do trabalho e voltar de uma forma muito mais preparada, de uma forma muito mais pronta para realizar esse trabalho, né? É claro que cada função exige mais ou menos do colaborador. Uma coisa que a gente não pode esquecer, que saúde mental está diretamente relacionada com saúde física. É praticamente uma coisa só. E antigamente o que se via era problemas de saúde física. E hoje, como você mesmo falou, com toda essa mudança que demorou para acontecer, a saúde mental é fundamental também que seja levada em consideração em todos os colaboradores, em todos os funcionários de uma empresa. Porque muitas vezes é ela que vai provocar mudanças e que esse colaborador, que esse funcionário vai adoecer. Tá? E depressão, ansiedade, né? Tem a questão do transtorno, déficit de atenção. Então, existem várias situações que hoje contribuem para todas essas doenças mentais que estão, sem dúvida alguma, cada vez mais presentes. Até porque hoje a gente vive com uma tecnologia muito grande e que muitas vezes nos obriga cada vez mais a produzir, né? Então, não se fala em descanso, não se fala em lazer. Então, são atividades que nós precisamos voltar a fazer no nosso dia a dia, no nosso final de semana. O final de semana está aí para realmente o colaborador poder sair um pouco do dia a dia, do seu trabalho, se desligar da empresa, curtir a família, e ele volta durante a semana com outro gás, ele volta preparado. Mas muitas vezes o colaborador está levando o trabalho para casa para poder dar conta, né? Então, essas pausas, isso é fundamental para realmente recarregar a sua bateria e voltar com energia para o seu trabalho. Muito bem lembrado, Paulo. A gente tem que ter esse gerenciamento, né, o próprio trabalhador e os gestores também, é claro, terem essa atenção e muitas vezes ter uma mudança mesmo ali na empresa, né, necessária. Eu quero te agradecer demais pelas suas informações e por trazer esse tema tão importante aqui para o nosso público. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente conversou com o Paulo Vale, a gente tem um Instagram dele, inclusive, onde você encontra muitas outras informações sobre esse assunto. A gente conversou sobre essa mudança aí, essa atualização que ocorreu na lista dessas doenças de trabalho feita pelo próprio Ministério da Saúde. Está aqui.